Precisava. Porque tem muita gente que pensa que Deus é mesquinho, pensa que Deus não quer, pensa que Deus escolheu uns para ser padre e outros para padecer. Que Deus quer que uns sofram, entendeu? Então vamos lá. Quem quer aprender mais hoje? Eu estou aqui pronto para ir até meia-noite, mas o pastor já falou, vai com calma, pastor, que o povo dorme cedo aqui, é verdade? Falei, tá bom, se eles dormem cedo, eles vão dormir na igreja hoje. Que bênção, é bom ter alunos preciosos, porque aqui não é uma pregação, aqui não é nenhuma conferência, é um seminário. O seminário tem disso, tá? Inclusive, eu queria que vocês soubessem, vocês podem interromper, levantar a mão, fazer pergunta, que a gente responde, entendeu? Quiser, mas vai ter um intervalo, pastor? No intervalo, em vez de tomar cafezinho, a gente responde, pergunta. Eu estou aqui para servir. Amém, queridos? Bom, eu gosto de chamar essa nossa conversa, esse seminário, de finanças no padrão do reino. Porque, gente, não tem nada pior do que alguém que vive num posicionamento, numa cultura de subversão, ou seja, ele vai contra a sua própria nação, a sua própria cidadania. Ele se levanta contra as regras do país que ele mora. E tem muito cristão vivendo na contramão dos valores do reino. E por isso que eu gosto de falar finanças no padrão do reino. Não é no padrão do mundo, não é no padrão do tráfico de droga, no tráfico de sei lá do que. Não é no padrão da corrupção, é no padrão do reino. Amém? E eu gosto de dizer que toda prosperidade financeira ela tem que ser em alinhamento com a sabedoria bíblica. A Bíblia, por si só, é um livro que te dá o caminho das pedras. Tem gente que tem lido a Bíblia apenas para ir para o céu, mas Deus deixou a Bíblia para você viver uma vida na terra abençoada. Aliás, muito do que está na Bíblia não é para o céu, é para a terra. São instruções do manual de Deus de como viver bem aqui na terra. Porque depois que a gente passar para o lado de lá, cruzar a linha da fronteira do terreno para o celestial, lá é outra história, é outra regra. Mas enquanto você está aqui, você precisa conhecer o que Deus fala para essa vida aqui. Tá bom? Então nós temos que prosperar em alinhamento com a palavra de Deus. Eu costumo dizer, se nós lêssemos mais a Bíblia, nós teríamos mais sabedoria para lidar com a questão das finanças, com a administração e com a gestão financeira. Bom, antes de eu falar de algumas coisas hoje, eu queria dizer que faz tempo que a nossa igreja tem uma plataforma que, por sinal, nesse semestre, ontem mesmo eu recebi um recado do pastor Arão, que é o diretor dessa escola, que chama Paz Bible School. Eu até mandei aqui para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Ele estava dizendo que tem novos cursos na Paz Bible School. Ao fazer sua assinatura, esses são alguns dos cursos que você terá acesso. Aprenda a liderar pequenos grupos, do pastor Ebiúber. Cura divina, Arão Helland. Autoridade espiritual, pastor Eduardo Nascimento. Família cristã, pastor Michel. Você é a justiça de Deus, pastor Eibe. E exatamente nessa plataforma também tem um curso que nós gravamos só sobre finanças, tá? Esse curso, eu não sei se a galera tem aí aquele QR Code que poderia projetar. Se tiver, pode jogar, que fica aí a dica de, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, porque aqui a gente está no 3x, no 2x, né? A gente está indo bem rápido, mas lá você pode acessar informações mais sobre crenças erradas, porque você sabia que um dos bloqueios para as pessoas prosperarem e construir riqueza são crenças erradas, mentalidades erradas. Você é aquilo que você acredita. É incrível isso, né? E na área financeira também. Comportamento empobrecedores, que eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Princípios de negociação,
como fazer negócios do jeito certo e justos, né? Estratégia para aumentar a renda, noções básicas sobre investimento, como começar a investir, como sair das dívidas e nunca mais entrar nela, cultura orçamentária, tudo são assuntos que estão nesse curso, mini curso, são algumas horas, mas vale muito a pena, tá? Está nessa plataforma do Paz Bible School que você pode acessar. Bom, hoje nós vamos estar falando então sobre uma temática que eu quero conversar com vocês aqui. Por que temos problemas financeiros? Por que temos problemas financeiros? Eu sempre me questionava, pai, mas nós somos teus filhos, nós somos nascidos de novo, o Espírito Santo mora em nós, selados pelo Espírito Santo, cidadãos do reino, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nova criatura, mais que vencedores. São tantos títulos que a Bíblia diz, mas quando a gente puxa o extrato bancário, parece que não casa, né? E aí o que acontece? Por que algumas pessoas têm problemas? Por que até mesmo os cristãos comprometidos, fiéis, que são dedicados na igreja, têm problemas financeiros? Muitos não sabem, mas a falta de dinheiro, dívidas, escassez que as pessoas vivem não é um problema, é apenas um sintoma. Isso é uma boa notícia para você, tá? É apenas um sintoma. Pastor, que boa notícia, irmão? Que boa notícia. É só um sintoma, tá? Então nós precisamos entender o seguinte: todo problema financeiro tem causas. Tem causas. E aqui a proposta é exatamente tentar identificar. É claro que nada substitui uma mesa, um a um, porque tem gente que quando ele não tem causa, ele inventa, né? Então tem que sentar para saber quais são as causas, porque nem tudo que está causando problema financeiro para o A está causando para o B. Então nós temos que ter essa sentada para verificar melhor. Mas nós vamos tentar te dar informações que você pode, a partir daí, tentar identificar as causas que estão causando, que estão produzindo essa dificuldade financeira. Então vamos lá. Nós olhamos apenas para a superfície e esquecemos as raízes. Você sabe que tudo tem a ver com raiz. Tudo tem a ver com fundamento. Alguém tem um problema, vamos supor, de ira. Não adianta só. Você tem que mudar, amor. Você tem que parar, amor. Vamos expulsar esse demônio, amor. Não, tem que entrar. O cara é daquele jeito porque alguma coisa lá atrás causou. Tem uma raiz, tem um fundamento, tem algo que está ali, uma fortaleza. Então tem que aprender a ir lá no fundo. Problemas financeiros também. Essa cultura geralmente tem alguma coisa a ver que aconteceu com você na infância, cultura familiar. Nós herdamos mais do que a gente imagina sobre a cultura familiar, a nossa cultura familiar, como foi feito e muitas vezes nós fazemos e cremos daquele jeito. Então, não existe um único motivo para os problemas financeiros. Cada situação pode ter causas diferentes, pode ser emocionais, pode ser espirituais, comportamentais ou até relacionais, né? Tem gente que é mais ou menos assim, ele tem um problema, ele não consegue guardar. Mas por que não consegue guardar? Ele até quer, mas tem algumas coisas que estão ali atrapalhando. Mas é preciso entender uma coisa: a crise financeira é apenas um sintoma, a causa está por trás, e isso é uma coisa que precisa ser falado, porque muita gente acha que o seu problema financeiro que é o problema, a falta de dinheiro que é o problema. A verdade é que problema financeiro quase sempre são sintomas de causas mais profundas. Então, quando você vê uma luz, aquela luzinha piscando no painel do carro, você deve entender o seguinte: aquilo não é o problema.
No meu carro está com um problema, qual é? A luz está piscando. Não, a luz é só um sintoma. A luz é só um alerta de que algo interno não vai bem, de que aquele carro está algum problema lá de óleo, lá dentro, elétrico, alguma coisa no motor. Então, você não pode falar, o problema do meu carro é uma luzinha piscando. Assim como eu não posso dizer, o meu problema financeiro é falta de dinheiro. Nós temos essa tendência, na falta de dinheiro é apenas um aviso. Está com escassez? Tá sobrando o mês no final do dinheiro? Isso é só um sintoma. Tá bom? Então vamos lá. Quando a luz acende, não adianta trocar a lâmpada, é preciso abrir o capô. Então, quando a luz acende, não adianta trocar a lâmpada, que ela vai continuar acesa. Tem que abrir o capô, tem que parar, tem que estacionar para fazer uma verificação. O que está causando para essa luzinha não parar de acender aqui? Quando a lâmpada está piscando, ela está apenas denunciando um problema. Sintomas são apenas sintomas. Se temos problemas com finanças, é porque algo está causando esse problema e nós temos que ir atrás disso. Seria irresponsável continuar a viagem dirigindo por mais 200, 300 quilômetros com essa lâmpada piscando. E tem gente que a lâmpada está piscando na área financeira, no painel da vida financeira dele, está piscando já há 3 anos e ele continua com o pé no acelerador. E aí, graças a Deus, você deu uma estacionada hoje aqui. Não sei se foi porque você quis vir, que a sua esposa pediu, ou alguém ameaçou você, mas você está aqui, parabéns. Né? Vamos abrir esse capô hoje aqui, em nome de Jesus, amém? Quem está com vontade de ver o que está por trás do capô aqui, deixa eu ver. Amém. Então a crise financeira é só um sintoma, a causa está por trás. Agora, o que as pessoas em geral dizem que é a causa? Você encontra alguém que ela não está bem financeiramente, ela está endividada, o dinheiro nunca dá, parece que nunca sobra e etc. Está aquela confusão, o arranca-rabo em casa, e parece que as dívidas só aumentam, e parece que as despesas só aumentam. E você pensa, meu Deus, quando isso vai acabar? Qual vai ser o dia que eu vou poder falar, ufa, ainda bem, eu estou bem financeiramente? Geralmente, quando você pergunta para as pessoas qual a causa, a resposta comum que eles dão é falta de dinheiro, pastor. Pastor, se eu tivesse mais dinheiro, se eu ganhasse um pouquinho mais, não precisa ser muito, só um pouco mais, eu resolveria meus problemas. A maioria das pessoas pensa que é isso. Agora, eu gostaria que fosse verdade. Gostaria de poder dizer a verdade, cara. Então, vamos ajudar, irmão. Vamos fazer uma vaquinha aqui e vamos ajudar. Vamos dar 10 mil para esse irmão aqui. Porque se a gente der 10 mil, ele está dizendo que se ele tivesse um pouquinho mais de dinheiro, que resolveria o problema dele. E aí a gente faz uma vaquinha em amor e dá para ele 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Que vaquinha, isso não é mais nem uma vaquinha, já é uma fazenda, né? E será que vai realmente resolver o problema dele? O que vocês acham? Será que a falta de dinheiro realmente é o problema? Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Quantas pessoas que você conhece que até recebem bem, mas às vezes até mais do que você, mas estão no mesmo caos, na mesma turbulência, na mesma situação, na mesma crise. Pessoas que aumentam sua renda, mas os problemas continuam. Sei de pessoas que passaram de um salário de 5 para 10, mas continuam com problema financeiro. Eu poderia dizer para você que eu mesmo conheço pessoas que não importa quanto dinheiro elas ganhem, quanto dinheiro entra, eles estão sempre com problemas financeiros.
Aliás, tenho descoberto que quanto mais as pessoas ganham, mais aumenta os problemas financeiros. Você conhece pessoas que, se nós dessemos todo mês o valor que ela acha que ela precisa, ainda assim não resolveria o problema delas? Você conhece alguém que ganhou na loteria e está quebrado de novo? O que mais tem é reportagem de gente, de ator, de jogador de futebol, de empresários, de gente que ganhou na loteria, morando na rua de São Paulo. Então eu gostaria de dizer para vocês que eu gostaria que a falta de dinheiro fosse realmente o problema. Então anota isso. É fato que não é quanto você ganha que determina a sua saúde financeira, mas sim como você administra o que você ganha. É isso que faz realmente toda a diferença. Não é o quanto você ganha, é como você administra, como você gasta o seu dinheiro, que faz a grande diferença. Conheço pessoas que ganham 30, 40, 50 mil por mês no Brasil e ainda assim vivem endividadas. Você fala, pastor, se eu ganhasse 50 mil por mês, você pode ter certeza que eu nunca mais teria problema financeiro. Você tem problema ganhando 5? Então você vai ter problema ganhando 50. Pois é isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que tem pessoas que, se elas tivessem suas rendas aumentadas, elas aumentariam também os seus problemas financeiros? Sabe por quê? Porque quando você ganha mais, qual é a tendência das pessoas que não sabem fazer gestão? Elas inflacionam mais as suas vidas. Ir no restaurante uma vez por mês é pouco. Então elas vão querer ir 3, 4 vezes. Esse carro aqui, 2 anos de uso, já não serve mais. E aí elas querem mudar de carro. E aí a gente pensa assim, mas peraí, não era para melhorar a vida dela? Pois é, só que agora ela está com parcelas mais caras de carro. Por quê? Porque ela passou a ganhar mais. Muitas vezes o aumento da renda provoca um efeito contrário ao desejado, pois há uma tendência de aumentar o padrão de vida junto com a renda, e isso, por sua vez, aumenta, sabe o quê? Uma série de gastos não previstos. Você sabe que a pior coisa do que ser pobre é achar que a gente é rico. É achar que a gente pode. Tem gente que só quando sai o 13º ele já se acha. Amor, você está por cima da cocada preta. Saiu o nosso 13º. E aí eles começam a inventar coisa para gastar, para torrar o 13º. Yahoo! Seja lá o que for. Eu costumo dizer que eu, temos a tendência natural de pôr dinheiro naquilo que a gente ama. Por isso que uma vez eu tive uma briga feia com um cara. Ele falou para mim, tu é um daqueles otários que dá dinheiro na igreja? Eu falei, eu sou um daqueles que dá dinheiro na igreja, mas não sou otário. Eu te pergunto, onde você põe o seu dinheiro? Você deve pôr em algum lugar. Em motel, em boate, em cerveja, com prostituta, com videogame, sei lá. Você põe o seu dinheiro onde você ama, eu ponho onde eu amo o reino. Cada um põe onde ama. Não venha me dizer que você é mais esperto do que eu. Porque a gente sempre inventa uma coisa que a gente ama para pôr o dinheiro. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Essa série de gastos não previstos, ele produz um efeito cascata na nossa vida, que torna um efeito ciclo e mais perigoso do que quando nós ganhávamos menos, num certo sentido. Para quem não tem a sabedoria para fazer gestão financeira, ganhar menos é menos perigoso. Porque quando ele ganha só 5 mil, a dívida dele
é de 500 todo mês. Mas quando ele passa a ganhar 50, a dívida dele passa, ela dobra. Porque agora algumas coisas não servem mais. Então, o comportamento conhecido como inflação do estilo de vida é muito comum nas pessoas e faz com que os gastos cresçam numa proporção maior do que os ganhos, anulando esse efeito positivo que eles tiveram de uma renda melhorada. Ou seja, o salário aumentou, mas como o salário é aumentado, encontra uma cultura errada de gestão financeira, não adiantou nada o dinheiro ter aumentado. Então, isso é uma prova que o problema não é a falta de dinheiro. De novo, a falta de dinheiro não é a raiz, é apenas a consequência. Assim como a febre não é doença. Tem muita gente que fala assim: meu filho está doente, o que ele tem? Está com febre. Gente, febre não é doença. Febre é apenas um sintoma. É o corpo falando: ei, presta atenção, tem alguma coisa anormal. E você vai lá para ver o que é. Por isso que quando você vai no médico e fala: teve febre? O médico não quer saber se teve febre, porque febre é uma doença. É porque a febre é um sintoma que denuncia um problema. Então, a febre não é uma doença, é apenas um sintoma. A dificuldade financeira também. Eu gosto de perguntar assim: quanta água é necessário para encher uma caixa d'água de 1.000 litros furada? Quantos litros de água é necessário para encher uma caixa d'água de 1.000 litros que está furada? Se você pudesse falar com a caixa e a caixa d'água pudesse falar com você, e você perguntasse para ela: por que você está com problema de água? A caixa d'água furada ia responder: eu preciso de mais água. Quando você conversa com um casal, com uma pessoa que está com problema financeiro, e a gente pergunta: qual é o teu problema financeiro? Pastor, estou precisando de mais dinheiro. Você sabe que não é. O problema não é mais água. O problema é o buraco. Olha o que a Bíblia diz. Em Ageu, no capítulo 1, tem um texto. Aliás, eu gostaria de te desafiar a ler. Se você nunca leu o livro de Ageu, leia, porque no primeiro capítulo é algo muito interessante. É uma lição sobre finanças, sobre gestão. Mas ali no capítulo 1, no verso 6, tem um texto bem conhecido que diz assim: olha o que a Bíblia está dizendo: vocês semeiam muito, porém colhem pouco, comem, porém não ficam satisfeitos, bebem, porém não se satisfazem, se vestem, porém não o suficiente para ficarem cobertos, ganham dinheiro, porém tudo vai embora, como se tivesse o bolso furado. Em outra tradução fala como se tivesse um saquetel furado. Esse texto é muito interessante porque Ageu está lidando com uma situação economicamente complicada de uma nação. É uma economia quebrada de uma nação, não é de uma família, não é de uma pessoa, de uma nação. E ali, naquele texto, vocês vão ver que Deus está falando com eles, e ali tem uma causa, essa situação, porque isso aqui é um sintoma. Isso aqui é um sintoma que Israel, como nação, estava vivendo economicamente falando. E a Bíblia, Deus está dizendo, porque aqui o profeta está falando, diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo: se vocês semeiam muito, mas não colhem, porém colhem pouco, comem, porém não ficam satisfeitos. A sensação é de que não está dando, de que estão em crise, de que a situação está complicada.
A economia está desacelerada. Nós estamos passando necessidade, sem aquela sensação de satisfação, de plenitude, de que eu estou bem. A sensação geral de que algo está faltando, cara. Parece que o que eu colho é pouco. Estou plantando, mas eu colho pouco. Sabe aquele negócio de pastor, eu ganho pouco, preciso ganhar mais. Come, mas não ficam satisfeitas. Aquelas pessoas que estão nessa área financeira sempre insatisfeitas. Não estão se sentindo bem. Não estão se sentindo que realmente as coisas estão dando certo. Se vestem, mas não o suficiente para ficarem cobertos. Essa sensação de que está faltando mais roupa. Você já ouviu essa frase de alguém dentro do seu quarto falando, eu estou sem roupa? Abre um guarda-roupa cheio de roupa e fala assim, eu estou sem roupa. Preciso de mais. Muito interessante. Ganham dinheiro. Eu pergunto, esse povo estava ganhando dinheiro? Eles estavam tendo salário? Estava tendo entrada? Deus não está mentindo, Deus está dizendo, vocês ganham dinheiro. Porém, tudo vai embora, como se estivesse no bolso furado. Não é que eles estavam desempregados, não é que eles não tinham uma renda. Veja que a questão é, isso aqui é apenas um sintoma. Um sintoma. Leia o texto e você vai ver a causa. Deus denuncia a causa. Deus mostra para aquele povo qual era a causa. Por isso que eu falo, irmãos, tem uma causa. Eu não vou dar spoiler para você, porque senão fica fácil. Eu leio a Bíblia e explico para vocês. Assim você vai ter que ler um pouquinho também. Seu dever de casa é vá para casa hoje e tente descobrir qual era a causa, por que Israel estava vivendo essa circunstância aqui, essa sensação de que não é suficiente, não dá, preciso de mais. Isso é o que eu chamo de a síndrome do saquetel furado. Tem muitos crentes vivendo isso aqui. Veja que alguns ganhavam dinheiro, então o problema não era a falta de dinheiro. Então, a partir de hoje, nós vamos entrar num acordo. Nunca mais você vai falar que o seu problema é falta de dinheiro. Amém? O que é falta de dinheiro? Apenas um sintoma. Nós vamos ter que ter o trabalho de descobrir a causa. Que bolso furado é esse? Para a gente poder costurar. Para a gente poder resolver. Amém? Então vamos lá. Precisamos entender que problemas financeiros são resultado de decisões, de escolhas ruins e erradas feitas ao longo do tempo. Tem uma frase que eu gosto de dizer o seguinte: nossa situação financeira é resultado das nossas operações financeiras. Nossa situação financeira é resultado das nossas operações financeiras e ponto final. Enquanto não identificarmos o problema e costurarmos esse furo do saquetel, não haverá prosperidade financeira progressiva na nossa vida. Eu sei que a gente tem confundido muitas vezes algumas coisas teologicamente incorretas, de que se eu orar mais, Deus vai mandar mais. Muita gente confunde fé na área financeira com o desejo de ter mais e pedir para Deus para ter mais. Mas eu gostaria de te perguntar uma coisa muito importante aqui. Quantos de vocês, por mais que amassem muito, fosse seu genro, sua sogra, eu sei que muitos amam demais a sogra aqui, amém ou não amém? Amém. Eu sinto um amém bem verdadeiro. Você sabe que eu amo muito a sogra da minha esposa, demais. Mas pegou ali, parece, né? Mas
O que a gente precisa fazer? Nós precisamos atacar a causa, não o sintoma. Nós temos que atacar a causa. O que está causando? Muitos aqui não estão conseguindo prosperar porque estão atacando o sintoma e não a causa. Nós precisamos atacar a árvore, não os frutos. Se nós resolvermos o problema da árvore, os frutos começam a melhorar. Muitos tentam resolver seus problemas financeiros tentando ganhar mais dinheiro, mas sem mudar essas causas internas, o problema então não muda. Pensa em alguém aqui que você ama muito. E aí você sabe que ele tem um estilo, uma cultura de gestão financeira errada. É um saquetel furado. E ele vem e fala um mês com você, seja lá quem for, seu cunhado, um amigo, um irmão, um filho. Aí você dá. Aí no outro mês você dá de novo. No outro mês você dá de novo. Você é um cara legal, você fica dando. Isso mesmo? É assim? Não? Meu Deus, vocês não amam essas pessoas? Vocês não dariam? O cara está lá quebrado, precisando de ajuda, endividado. E você tem, e tem muito, por sinal. E por que você não dá? E por que você acha que Deus é menos inteligente do que você? Essa foi no rim? Eu estava achando que eu estava sem a unção do bem no rim. Por que você acha que Deus está vendo você fazendo tudo errado, e aí você ora e Ele só fica mandando para você continuar fazendo tudo errado? Então a cura começa com o quê? Com um diagnóstico. Descubra a causa. Precisamos parar. Ninguém gosta de parar. Nós temos a tendência de levar a vida no automático. Mas se você quer curar de alguma doença, você precisa parar, cancelar, estourar alguma coisa na sua agenda e ir num médico para você fazer um exame, uma avaliação, para ele colocar lá um negócio, abre a garganta, dá uma olhada, faz um exame, traz isso aqui para mim, para poder te descobrir o que é isso. Na área financeira, nós temos uma tendência de nunca parar. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Assim como uma doença evolui, problemas financeiros evoluem. Você encontrou com um cara mês passado e estava devendo 30 mil. Daqui 2 meses, ele está devendo 42. Sabe por quê? Porque ele não está parando para resolver os seus problemas. Ele continua usando o cartão adoidado. Ele entrou no rotativo. E ele é um crente cheio de fé. Ele fala, Deus vai trazer uma solução. Em algum momento, Deus vai fazer um milagre. E Deus é tão bom que fez o milagre. Me mandou aqui hoje para falar com você. Se para com essa vida irresponsável. Para com esse estilo de vida inconsequente. Amém, irmão? Estou tentando lembrar da minha esposa. Prega sorrindo, amor, para não pensar que você está com raiva deles. De quem é a culpa? O ser humano é especialista em terceirizar a responsabilidade. Todos nós temos essa habilidade, né? Como já dizia um amigo meu. Pastor, se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser, né? Então... Está todo mundo nessa. Se a culpa é minha, eu ponho em qualquer pessoa. Então, nós temos uma tendência de terceirizar, né? E a tendência é a gente terceirizar a responsabilidade, pôr a culpa no cônjuge. Tem muita gente que acha a minha situação financeira por causa dessa mulher com quem eu casei e vice-versa. Minha situação financeira por causa desse homem que é preguiçoso, que tal, que é um gastador, que não sei o que e tal. O cônjuge geralmente é um dos responsáveis por esses problemas. Por isso que tem briga. Por que eles brigam? Porque eles acham que um deles é o responsável, ou um acha que é o outro e vice-versa, e aí tem briga.
Porque a gente pensa assim, se eu não tivesse casado com esse ser humano, eu estaria melhor financeiramente. Nós temos a tendência de pôr a culpa no patrão que não aumenta meu salário, o patrão que não considera, né? Eu já estou aqui, estou fazendo ele enriquecer, mas ele não compartilha e tal. E eu não estou dizendo que não tem patrão ruim, só estou dizendo que nós temos uma tendência de transferir responsabilidade, né? No governo, esse governo não presta, porque isso aqui, e o outro também não prestava, e o anterior também não prestava. E é muito interessante que pessoas com esses, na época, vivendo também debaixo e na época desses governos que você diz que não presta, estão enriquecendo. Opa! Como você me explica isso? No mesmo país, debaixo do mesmo governo, você diz que a sua crise, a culpa é do governo, e tem gente enriquecendo debaixo desse mesmo governo. Depois, no intervalo, você precisa me dar uma boa explicação. Você precisa me dar uma boa explicação, né? Tem gente que põe a culpa até no discipulador, pastor, que meu discipulador ele, né, não reúne comigo, faz 3 meses, por isso que eu estou quebrado financeiramente. E o outro que leva muita culpa, o sócio. Esse sócio, isso aqui é Satanás na minha vida, pastor. O outro que leva muito a culpa é o diabo. Pastor, é que o diabo está se levantando. Tem que fazer uma sessão de descarrego, sal grosso. Coloquei sal grosso e cebola já lá no canto, para ver se melhora. E o diabo, estou falando que o diabo está entrando com um processo no Ministério Público por calúnia de alguns crentes que falam, não fui eu, cara, eu não sei a senha do teu cartão, bicho. E o diabo está, não fui eu não, cara. Na verdade, tem uns crentes que são tão ruins no negócio, tão ruim que o diabo fala assim, vou lá na casa dele não. O devorador não vai na casa do cara, com medo, porque o cara é ruim. O próprio devorador não vai lá. E outro que leva muita culpa a Deus. Que tem de crente culpando Deus. Senhor, por que tu não me abençoa, Senhor? O Senhor não me ama. Olha o João. Está abençoado, Senhor. Tem uns que acreditam mesmo que Deus escolheu algumas pessoas para ser próspera e outras para ralar. Tem uns que acreditam mesmo que a situação financeira dele é que eles foram predestinados. E aí eles culpam Deus. Pastor, não estou melhor porque, por alguma razão, o céu não me abençoa. Gosto de dizer que essa é a pior calúnia que alguém pode fazer contra Deus. Por isso que eu fico chateado. Fale mal de todo mundo, até da minha sogra, que eu não importo, mas não venha falar mal de Deus. Eu estou tirando sarro demais hoje porque meu cunhado está aqui, entendendo? Mas ele sabe o tanto que sou apaixonado pela minha sogra, mas sou mais pela filha dela. Até Deus leva a culpa nesse processo. Aquela velha história de uns nasceram para ser padre e outros para padecer, é como se fosse Deus falando assim, olha só, imagina um Deus que fala assim, esse daqui vou pôr na terra para arrebentar, andar por cima da cocada preta. Esse aqui vai ralar. Imagina Deus fazendo essa triagem. Jamais ele poderia ser chamado de um Deus de amor se ele fizesse isso. Muitos tentam colocar a culpa em Deus dos seus problemas financeiros, dizendo que é o destino dado por Deus para eles, é a pobreza. Por isso que eu gosto desse Provérbios 19:3. Dá para mostrar aí? O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor.
é o cara que faz toda a tolice, toda a burrada, compra sem planejar, começa a construir sem ver se tem dinheiro, passa o cartão de crédito como se ele fosse o dono do banco, faz um monte de decisões erradas e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. A tolice do homem, diz em outra tradução, a tolice do homem arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Nesse processo que eu já vi de crente revoltado com Deus, já vi gente até que não vou mais na igreja, porque Deus não me abençoa, trabalho igual um burro e nada dá certo para mim. Eu gosto de dizer o seguinte, irmão: você quer começar a mudar a sua vida financeira? Pratique a autorresponsabilidade. Puxa para você essa responsabilidade. Para de culpar o diabo, para de culpar o governo, para de culpar o sócio, o seu cônjuge, para de culpar seu pastor, para de culpar Deus e puxa para você essa responsabilidade. Fala assim: eu vou começar a ser responsável na gestão das minhas finanças, eu vou fazer o que tem que ser feito. A verdade é que a maior parte do nosso problema financeiro tem duas grandes causas. Uma delas, falta de inteligência e educação financeira, talvez nós vamos ver um pouquinho mais na frente, ou indisposição de praticar o que a gente já sabe. Um é o que eu chamo de ignorância, não acessou as informações e por isso está apanhando. Porque eu costumo dizer que todos os problemas que a gente enfrenta na vida, em qualquer área, sempre é fruto de falta de informação. Quando eu acesso a informação, quando eu fico perito naquilo, eu sou promovido. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você acessa a informação e você começa a praticar, você começa a ser promovido. Ou você sabe, mas não pratica, que é o pior. Eu não sei por que tem gente que sabe um monte de coisa, mas ainda não pratica. Já vou te dizer uma coisa: fazer parte de um seminário, fazer curso de finanças, ler livros sobre finanças é bom, mas não é o suficiente. Porque que adianta você aprender como faz, mas não fazer? Isso não vai mudar a sua vida, estar aqui hoje sentado, a não ser que você saia daqui comprometido de que eu vou virar isso na minha vida. E eu estou feliz que eu estou conversando com vocês na reta final de um ciclo, para quando começar um novo ciclo, daqui um mês e pouco, você entrar com uma nova cultura, um novo posicionamento na sua vida financeira. Amém? Então vamos lá. Inteligência e educação financeira. Qual a diferença, pastor? Primeiro, educação financeira é o conhecimento, saber o que fazer. E a inteligência financeira é a aplicação prática, fazer o que se sabe. Isso é muito importante, tá? Bom, o que eu tenho chegado a essa conclusão? Que a maioria dos problemas financeiros, se não todos, a causa principal é exatamente isso: a falta de inteligência e educação financeira ou a indisposição de praticar. Teve um pastor na nossa igreja, num certo estado aí, que ele estava me dizendo que ele tem um cara que mudou recentemente para a igreja e está cuidando dele, pastoreando ele, que ele é mestre em economia. Só que a igreja está precisando ajudar ele com cesta básica. Mestre em economia. Quer dizer, que adiantou alguma coisa? Então, eu não estou dizendo que pessoas que têm educação não passam por situações que vai precisar de apoio financeiro, que não é o caso dele lá. É só falta de colocar em prática, né? Até porque a informação por si só não é o suficiente, você tem que fazer ela funcionar, você tem que fazer ela girar, você tem que fazer ela trabalhar. Prosperidade financeira progressiva. E por que eu chamo esse nome? Já vou até explicar. Eu gosto de chamar prosperidade financeira progressiva por duas razões. Primeiro, porque a palavra prosperidade nunca foi e nunca será
ligada apenas com finanças, tá? Eu não tenho tempo para entrar nessa aula, então já vou dar um spoiler rapidinho para vocês. Prosperidade é exatamente, significa ir bem em toda e qualquer área da vida. É algo que progressivamente melhora. Existem pelo menos 8 áreas na nossa vida que deveríamos desfrutar, acessar prosperidade, seja na vida familiar, profissional, emocional, relacional, são várias áreas. Mas o problema é que a gente pega a palavra prosperidade e linka com dinheiro, mas não é só, tá? Também não adianta você ter prosperidade financeira e não ter nas outras áreas da vida. É importante você buscar essa prosperidade, esse ir bem, igual João escrevendo, disse: a minha oração, eu torço para que você vá bem, que seja próspera a tua alma, assim como você é próspero na sua saúde. Então, nós vemos que existe prosperidade na área da saúde, etc. e tal. Mas por que eu gosto de explicar? Porque nós estamos falando especificamente de prosperidade financeira. Agora, outra coisa que eu gosto de falar, por que eu chamo de prosperidade financeira progressiva? Eu uso esse termo porque você sabia que, se eu usar a palavra enriquecimento, escandaliza alguns crentes? Pastor, você está falando de enriquecimento? Olha, a Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos que não vão entrar no céu. Então, para não escandalizar ninguém, eu não uso enriquecimento, a palavra enriquecimento. Eu chamo de prosperidade financeira progressiva, que é a mesma coisa, tá? Mas pelo menos cai melhor, tá bom? Se você não quiser ser rico, você pelo menos deveria querer ser próspero financeiramente, progressivamente na sua vida. Então vamos lá, uma coisa muito importante: conhecimento sem ação é como uma receita que nunca vira comida. Se você não começar a pôr em prática, mesmo que você tenha lido 10 livros sobre finanças, feito vários cursos, não vai adiantar nada, tá? Então, problema financeiro geralmente são fruto disso: comportamentos errados, desconhecimento de princípios e falta de disciplina para obedecer esses princípios. E por onde começar, pastor? Por onde começar? Eu gosto de dizer o seguinte: comece qual é a palavra? Não é a palavra revoltando-se. Eu lembro uma vez o pessoal fazendo assim: a campanha da revolta, você vai se revoltar contra a pobreza. Não é bem essa palavra, mas talvez seja. É um inconformismo. É um posicionamento de: eu não vou mais tolerar isso na minha vida. Eu vou me revoltar. Eu vou pôr um basta nisso. Eu vou realmente, daqui para frente, eu vou viver uma experiência bíblica nessa área financeira. Então comece por aqui, para você sair de uma vida de escassez e entrar numa jornada de prosperidade. Se você quer isso na sua vida, comece a estudar. Estudar. Busque educação financeira. Até onde você vai, não sei. Mas deixa eu te falar, nós precisamos sair desse analfabetismo. Eu quero falar um pouco mais lá na frente. Pratique o que você já sabe e ainda não aplicou. E a outra coisa, pare de focar no dinheiro. Olhe para dentro. Corrija hábitos. Viva princípios. Tem muita gente que tem focado em ganhar mais dinheiro, está se matando, trabalhando mais do que deve, não vê a família, não tem tempo nem para beijar a esposa. E olha, diga-se de passagem, já acompanhei muitos casais. Teve uma época que a queixa era dos meninos: pastor, pastora, fala com ela está dificultando, pastor, só rola de mês em mês, pastor, e tal. E lá vai a gente tentar trazer algumas informações para a irmã entender que isso faz parte do processo, tem que pagar a dívida, não pode ser caloteira nessa área. Mas hoje, por que eu estou dizendo isso? Porque sabe o que tem mudado?
Agora são as irmãs, pastor, o homem está devagar demais. Está muito esporádico. Por quê? Porque o cara está querendo ganhar mais dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ganhar mais dinheiro, e não tem mais nem tempo para beijar a namorada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de focar em ganhar mais dinheiro e comece a corrigir a cultura de hábitos errados, porque você vai ver que é isso que está atrapalhando. Vocês estão comigo? Eu gosto do Provérbios 10, 22, porque primeiro, esse provérbio já me ajuda contra aqueles que acham que falar a palavra riqueza não é legal. Provérbios 10, 22, não sei se roda aí. Dá para colocar ou não tem? Não foi? Foi? Olha o que esse provérbio está dizendo. A bênção do Senhor é que enriquece. E com ela não vem desgosto. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a Bíblia está dizendo que Deus quer que você... Não. Deus quer que você tenha prosperidade progressiva. Tá? Para não escandalizar ninguém, mas está na Bíblia. O próprio Deus está dizendo que Ele quer que você enriqueça. E Ele quer te abençoar. E o que Ele está dizendo? Que a bênção do Senhor enriquece. E essa riqueza que vem da bênção do Senhor é uma riqueza que não gera dor, não gera desgosto. É uma riqueza que traz ambiente de alegria, de satisfação. Então a pergunta é o seguinte: uma das duas coisas, ou Deus não está abençoando, que não é verdade, você já está abençoado. A Bíblia diz em Efésios que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Então, o problema não está no Senhor abençoar. Só de você se tornar filho de Deus, você é abençoado. Mas pastor, se eu sou abençoado, porque eu não estou enriquecendo? Nós temos então que ver que furo é esse na caixa, que saquetel furado é esse. E aqui eu quero entrar para uma outra palavra muito importante. Deixa eu abrir aqui meu novo arquivo para a gente entrar nesse tema aqui. Não sei se foi para aí alguma coisa, meu amigo, mas eu queria falar sobre, ver se você acha esse arquivo. Põe a ordem na sua casa. Põe a ordem na sua casa. Tudo bem até aqui? Vocês aguentam um pouquinho mais sentado aí? Quer ficar em pé? Vamos dar uma levantada aí? Para o sangue circular melhor? Tá? Dá uma levantada. Fala uma palavra de bênção para o seu irmão. Aí dá um abraço nele e fala assim. Dá um cheiro nele e fala assim: que perfume é esse que você está usando, irmão? Você fala: esse perfume eu trouxe da França. Qual é o nome? La Federa de Gambá. Glória a Deus. Pode falar com a pessoa que está do seu lado, que está do... Se você sentir necessidade, pede para ele fazer uma massagenzinha no rim, tá? Faz uma massagenzinha no meu rim que está doendo aqui. Amém, irmãos? Tá bom assim, do jeito que está? Pode continuar? Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem, tá? Nós estamos num seminário, numa aula. É meu prazer poder responder isso para vocês. Tudo bem? Cadê o meu pastor? Deixa eu fazer, sabe aquela hora que os advogados aproximam do juiz e eles falam assim no ouvido um do outro? A gente fica curioso para saber o que eles estão conversando. Muito bem, meus amados. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Vamos. Paradigmas e crenças? Eu não vejo muita diferença, né? Na verdade, paradigmas são realmente conceitos que eu adquiro, que são fruto das crenças, né?
E então, por isso que alguém fala assim, quebra de paradigma, que é um jeito de operar, é um modus operandi, é um estilo de vida, né, uma forma de operar, de agir ou de reagir, que não deixa de ser fruto de uma crença. Você acredita que é daquele jeito que é para fazer, né? Então, eu queria ter tempo para dar uma aula que é sobre isso, crenças erradas sobre dinheiro, tá? Porque aqui está muito bloqueio, mas, como eu disse, nós não temos todo o tempo, um dia, quem sabe, a gente consegue. Eu acho que é uma das aulas do seminário que a gente tem gravado na nossa plataforma, mas é um assunto muito importante, porque é incrível. Olha, uma pessoa que não é só perfil comportamental, que eles tentam analisar, aliás, existem 6 principais perfis para lidar com dinheiro, né? Mas esses perfis não é só que você nasceu desse jeito, você adquiriu, nós somos produto do meio, querendo ou não, nós somos produto do meio. Eu vou, se Deus confirmar, amanhã eu vou trazer uma palavra muito preciosa. São 2 cultos amanhã, pastor? Amanhã eu vou trazer uma palavra, se Deus confirmar, que eu vou falar um pouco da minha cultura herdada do meu pai, né? Nessa área de gestão financeira, que não foi muito legal. Mas aí, como que a gente se liberta de tudo isso? Muito bem. Alguma pergunta mais antes de a gente entrar nessa nova temática aqui? Se quiser, pode perguntar, não tem problema nenhum, né? O importante é você não sair com sua dúvida. Bom, o que eu estou chamando agora, nessa próxima conversa, ponha ordem na sua casa. Sabe, queridos, mais ninguém tem autoridade para entrar na sua casa e pôr ordem. Mesmo que sua sogra tente, mas ela não pode. Ela não está autorizada. Mesmo que o pastor queira, pastor é limitado. Tem gente que pensa que pastor tem autoridade. Não tem. Se o cara não quiser, não tem pastor que faça ele fazer. Quem que tem autoridade para pôr ordem na sua casa? Você. E mais ninguém. E tem um texto na Bíblia, em Isaías 38:1. Dá para pôr aí, meu amigo? Vocês conseguiram? Não tem? Eu não mandei essa. Bom, vocês me dão 2 minutinhos para eu mandar esse arquivo para eles? Eu posso mandar para o Wellington? Mandar para o Wellington. O Wellington é o meu contato aqui, né? Rapaz, eu pensei que eu tinha mandado para o Wellington. Acho que eu não mandei mesmo não. Me perdoa. Vou mandar agora. Vamos lá, meu jovem. Aqui não é fraco não o negócio. Deixa eu ver aqui. Velho, tu vê se chegou aí, meu filho. Eu mandei, tá rodando aqui. Eu mandei, tá zipado aí,
tá? Tem vários arquivos e planilhas e tal. Você só vai escolher o PowerPoint, né? Vocês manjam. Quem sou eu para dar aula para vocês, né? Vocês vão abrir logo que está funcionando aí, se Deus quiser. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu fechar o ciclo aqui para não fechar e correr o risco de não ir. Pronto. Deu azulzinho aqui. Vê o que vocês conseguem. Ponha ordem na sua casa. Ponha ordem na sua casa. Vai? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Abra sua Bíblia aí para Isaías 38:1. Vamos olhar, que aí a gente já avança. Pronto. Vocês são fera. Pronto, está aí, ó. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias, o rei, ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Por que eu estou usando esse versículo? Não é para assustar vocês não, nem sou o profeta Isaías não, tá? O que eu vejo? Esse cara aqui está precisando de Deus chegar e dizer: cara, põe ordem na sua casa, porque tem uma bagunça. Mas infelizmente está tentando fazer isso na reta final. Está tentando fazer isso depois de muita água passar por debaixo da ponte. Está tentando fazer isso já agora sem mais dias, sem mais chance. Esse é o problema, quando você tenta fazer algo e é tarde demais. Quando você tenta resolver um problema e já não tem mais tempo para resolver. Mas hoje eu vim aqui como profeta do Senhor para dizer o seguinte: Deus está dizendo para você: ponha a ordem na sua casa, para que você viva, para que você desfrute de uma vida agradável financeiramente, porque as finanças afetam todas as outras áreas da vida. No versículo que nós lemos ontem, foi o próprio Jesus que disse: se você não aprender, se você não for fiel na gestão, na administração das riquezas desse mundo, das riquezas injustas, que são as riquezas, o dinheiro, as finanças, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Quem que vai dar para vocês os verdadeiros tesouros?
É muito interessante que acessar os verdadeiros tesouros é uma linha de chegada para quem soube administrar suas finanças. Um pré-requisito para acessar as verdadeiras riquezas, que é paz, alegria, prosperidade, casamento abençoado, vivendo o propósito de Deus, sem vontade de se matar, sem suicídio, sem briga. Esse tesouro de uma família maravilhosa, esse tesouro de uma alma abastecida, feliz, que são as verdadeiras riquezas. Isso, antes de você acessar, tem algo que precede. E o que Deus está dizendo é você ser bom, você ser fiel, você ser responsável na administração da riqueza injusta, da riqueza desse mundo. Em outras palavras, na linguagem de hoje, Deus está dizendo para nós: aprenda a fazer uma boa gestão do seu dinheiro, que essa boa gestão vai te dar acesso a uma qualidade de vida que é um verdadeiro tesouro. E aqui a gente encontra Deus dizendo: ponha ordem na sua casa. Neste caso, porque você vai morrer. Mas no nosso caso, Deus está dizendo: ponha para você viver. Viver com alegria. Viver de forma agradável, de forma folgada, sem pressão, sem desespero, sem estresse, sem dor de cabeça, sem raiva, com autoestima. Obrigado, eu gosto de gente que me ajuda a pregar. Nós precisamos. E esse versículo nos leva à história do rei, para arrumar a sua casa. E eu creio que Deus está dizendo hoje para cada um de nós: arruma a sua casa. Para que virar mais um ano com a casa bagunçada? Com essa cultura de gestão financeira familiar errada? Com essa tristeza, com essa limitação, com essa desculpa de que eu não posso investir mais no reino, eu não posso levar minha família para desfrutar de algo, porque nunca dá, né? Como diz o pessoal, tem gente que vive a cultura financeira, a realidade financeira japonesa. É só brincadeira, se tiver algum japonês aqui, é só brincadeira. Tá, tem lá em cima um japonês, mas é brasileiro, os nossos japoneses. Qual é a cultura financeira japonesa? É aquela nunca que dá. Nunca que dá, né? Então deixa eu te dizer uma coisa. Hoje não estamos falando de um aviso de morte física, mas de um chamado divino para a gente colocar ordem nas nossas finanças, evitando o caos. A morte financeira. A morte financeira. Deus está na sua palavra nos desafiando todos os dias para pôr ordem em nossa casa. Por ordem. Chega de uma vida atropelada, empurrando com a barriga, sem gestão, sem orçamento, sem uma clareza, sem transparência, todo endividado. Mal terminou de pagar uma dívida, já está começando outra. Somente quando colocarmos em ordem nossas finanças que poderemos acessar a vida abundante que Deus prometeu para os seus filhos. Por incrível que pareça, irmãos, como pastor eu tenho descoberto que uma das áreas mais desalinhadas com a vontade de Deus na vida dos cristãos é na área financeira. É uma das áreas mais desalinhadas com o padrão do reino, com os princípios do reino. E o mais interessante, é uma área oculta, que quase ninguém fala. Assim como quase ninguém fala da vida sexual para os outros, tem muita gente que quase não fala da vida financeira. Aliás, tem gente, uma das queixas que mais chega para mim é de esposa dizendo: pastor, não sei nada sobre a nossa vida financeira. Esse cara não abre comigo nada, não sei quanto ele ganha, não sei como ele gasta. Quer dizer, vive num total, não é macumbeiro, mas vive no ocultismo financeiro.
Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das áreas da vida dos crentes que está mais desalinhada e em descompasso com a vontade de Deus e com as orientações bíblicas é a área financeira. Isso não é para a gente continuar assim. Não dá para a gente fingir que Deus não importa, que isso não tem nada a ver com a minha fé, que isso não tem nada a ver com o cristianismo, que isso não tem nada a ver com a minha igreja. Não. Que eu posso continuar adorando a Deus, servindo na igreja, pregando, cantando, tocando, dançando, e a vida financeira uma bagunça. Deus está dizendo, ponha ordem na sua vida. Sabe que muitos estão vivendo financeiramente muito aquém daquilo que é o plano de Deus para a vida deles. E ainda muitas pessoas achando que prosperar financeiramente é uma responsabilidade exclusiva de Deus. E Deus está dizendo, é sua, então ponha você ordem na sua casa. É você que tem que pôr essa ordem. Muitos pensam, Deus vai me prosperar financeiramente, mesmo quando eu faço um monte de decisões erradas. Não é verdade. Não, pastor, eu tenho fé. Para com isso. A bola da prosperidade financeira está mais no nosso campo do que no campo de Deus. Nós precisamos entender isso. Não é Deus que vai descer e falar, vem cá, daqui para frente você não vai mais usar esse cartão. Cadê teu orçamento? Não, Deus não vai fazer isso. Ele vai deixar. Ele nunca falou nada sobre Judas fazendo tudo errado. E o dinheiro era dele, porque o ministério era dele. Ele nunca falou nada. Nunca se meteu na gestão errada de Judas, mesmo o dinheiro sendo dele. Quanto mais na sua vida. Porque o dinheiro é seu. Agora, na hora que você falar, Senhor, eu quero parar, me ajuda. Aí ele vai mandar auxílio, vai mandar socorro, vai mandar, o Espírito Santo vai te convencer de um monte de coisa. Então vamos lá, o que significa colocar a casa em ordem para a gente tomar um cafezinho? Primeiro, rever comportamentos financeiros, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre alguns hábitos que está deixando um monte de gente pobre. Segundo, obedecer princípios bíblicos que regem a prosperidade. A Bíblia está cheia de princípios bíblicos que, se você levar a sério, você prospera, até se o diabo não quiser. Até se o diabo mandar um monte de demônio para atrapalhar, você prospera do mesmo jeito. Alinhar-se ao padrão do céu. Existe um padrão do céu. Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Não estou dizendo que o padrão do céu é o único jeito de ficar rico. É o único jeito de prosperar. Você sabia que o diabo também tem seus mecanismos, sua forma. Se você quiser seguir o caminho, pode. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Avião, apartamentos maravilhosos, riqueza. Sabe como? Vendendo um pozinho branco. É um jeito de ganhar dinheiro também. Sabe que tem outro jeito de ganhar dinheiro? Tem muita gente ganhando dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro fazendo isso, assaltando o banco. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe mecanismo, forma de enriquecer de forma ilícita. Tem outra forma de ganhar dinheiro no Brasil. É só você fazer um curso de uma faculdade, numa universidade, uma faculdade, é um curso muito interessante. Chama-se o curso de corruptologia, e aí você se torna político. Você fica rico também. Agora, se você quiser realmente prosperar, você precisa se alinhar com o padrão do reino. Romper com hábitos destrutivos, que nós vamos ver, e assumir a responsabilidade pessoal. Parar de jogar isso na conta dos outros. Vamos lá, sendo bem prático. Passos para colocar a casa em ordem financeiramente. Primeiro, eu não sei se chegou aí toda essa lista. Chegou? Dá para ir colocando? Vamos ler rapidinho. Vamos lá. Arrumar o que está bagunçado nas finanças. Obedecer os princípios bíblicos que governam.
a prosperidade, dar bom testemunho para familiares e amigos, romper com hábitos empobrecedores, preguiça, comodismo, cultura do endividamento, buscar educação financeira e parar de perder dinheiro por ignorância, praticar fidelidade nos dízimos e ofertas, assumir a autorresponsabilidade sem culpar governo, pais ou o diabo, criar mecanismo para aumentar a renda, romper com crenças erradas sobre dinheiro, tudo isso é por ordem na casa. Fugir de negócios ilícitos e desonestos, praticar contentamento e a boa mordomia, abandonar o desperdício e consumismo doentio, combater ganância, avareza, idolatria ao dinheiro, reorganizar gastos, criar reserva de emergência e viver com simplicidade, desenvolver uma estratégia para crescimento e multiplicação de riqueza, aprender a doar com alegria. Então é isso, pôr a casa em ordem vai requerer de você conhecimento, determinação, sacrifício e disciplina. Eu queria ter tempo para trabalhar cada um desses tópicos com vocês, mas quem sabe um dia desse a gente faz isso. Terceira coisa, o resultado de uma casa financeiramente organizada é extraordinário. É muito gostoso quando você entra numa casa, eu estou falando aqui no aspecto físico, por exemplo, ontem, a sensação que eu tive de entrar nas dependências deste prédio onde a igreja se reúne, cada lugar, o Kids, a sala dos voluntários, o gabinete pastoral, o administrativo, organizado, planejado, bonito, cheiroso, limpo, excelente. Cara, faz bem para a alma. É por isso que eu gosto dessa frase que diz que a excelência glorifica a Deus e inspira os homens. A excelência. Imagina você entrar num apartamento de alguém e achar tudo impecável. A decoração, os quadros. Eu falei para o pastor, rapaz, esses quadros aqui lindos. Isso é uma coisa em ordem. Agora imagina você entrar na casa de alguém, meu irmão, cocô de cachorro. E o personagem não repara. Não deveria nem ter falado, que agora eu vou reparar mesmo. Bagunça, cama por fazer, banheiro fedido, bagunça, sofá rasgado. Deixa eu te dizer uma coisa. Queria te perguntar, como é entrar na sua casa financeiramente? Imagina que você vai convidar alguém que você ama, um amigão, e se você chamasse alguém para fazer uma visita no seu apartamento financeiro, como é que está essa área? E é isso que Deus está dizendo, ponha ordem na sua casa. Quando você decide por ordem na sua casa financeira, você se livra das dívidas. Você não queira saber, talvez você sabe, não estou pré-julgando ninguém, talvez você sabe a sensação de poder falar, não estou devendo para ninguém, exceto aquilo que a Bíblia diz que é para eu dever, que é o amor. Você passa a desfrutar melhor sua vida com a família. Você pode investir e ver sua riqueza crescer paulatinamente. Você se torna um doador generoso, abençoando pessoas, projetos. Você está com a casa em ordem. Você pode não ter, como diz o pessoal, eu não tenho ainda tudo o que eu amo, mas eu amo tudo o que eu tenho. Eu ainda não cheguei lá, mas a corrida não acabou ainda. Mas eu estou bem. Isso que é pôr a vida em ordem. O perfil de quem está com a casa em ordem é o que eu chamo de uma fotografia. Pastor, como é alguém que está com a casa em ordem na sua concepção, na sua percepção? O que você chamaria de uma casa em ordem?
Eu gosto de ser prático. O que define uma pessoa com a casa em ordem financeiramente? Uma pessoa alinhada financeiramente? São essas coisas aqui que a gente vai projetar rapidinho. Pode colocar aí. Só para você entender. É isso que eu vejo, essa fotografia. Uma pessoa que pode dizer, estou com a casa em ordem. É livre de dívidas e da cultura do endividamento. Porque tem gente que fala, pastor, eu até terminei de pagar a minha dívida mês passado, mas estou com um plano já de começar outra de novo. Isso é cultura de endividamento. Tem uma renda principal sólida e renda extras criativas. Tem uma renda principal, aquela que traz mais percentual das entradas, e rendas extras criativas. Possui reserva de emergência e reserva de oportunidades. Depois eu posso falar mais o que é isso, se você não entende, mas se você já entende, você já entende. Investe com constância e conhecimento. Possui um plano de previdência responsável. Gera renda passiva crescente. É fiel nos dízimos e extravagante nas ofertas, e é um doador radical que aprendeu a transbordar. Aprendeu a importância de estudar sobre o princípio de construção de riqueza. Pratica com equilíbrio os 4 principais propósitos do dinheiro: desfrutar, proteger, investir e doar. Se você ainda não está lá, saiba que é para lá que você deveria estar indo. Amém? Então eu queria muito te desafiar a, em nome de Jesus, pegar essa lista. Depois desses PowerPoint, pode distribuir para a turma aí, tá? Pode mandar para todo mundo. E vocês vão poder ficar olhando e lendo e relendo. Porque é isso aqui que é uma vida financeira em ordem, uma casa financeira em ordem. E para terminar, eu queria só trazer esse pensamento. A transformação na nossa vida precisa ser completa. Precisa ser completa. O Evangelho, ele produz mudança em todas as áreas na nossa vida, inclusive na financeira. Nós temos a tendência de deixar a vida financeira fora do processo de transformação. Mas transformação na vida de um seguidor de Jesus deve ser total, deve ser plena, deve ser completa, em todas as áreas, inclusive na área financeira. Nós muitas vezes esperamos que as pessoas sejam transformadas, libertas dos seus vícios, que elas experimentem uma transformação no seu casamento, na vida da moralidade. Mas estranhamente nós aceitamos e toleramos como se fosse normal uma vida financeira estagnada, complicada, enrolada, quebrada. É como se fosse assim, o Evangelho não atinge aqui. O Evangelho pode me curar no casamento, pode me curar na minha saúde física, pode me transformar em algumas áreas, mas não acessa a minha vida financeira. Estou preocupado com essa mentalidade de que continuar endividado e desorganizado seja normal para um filho de Deus, pois não é. Não é. A transformação na gestão do dinheiro é prova de transformação espiritual. Quanto mais espiritual eu me torno, quanto mais maduro em Deus, quanto mais eu cresço na minha maturidade em Deus, mais isso reflete na minha gestão financeira. Aliás, se a vida financeira não está bem, isso é uma amostra de como está a minha maturidade espiritual. Melhorar no uso do dinheiro é reflexo do que Deus já fez no meu interior. Quando eu estou bem financeiramente, significa que eu estou bem pelo lado de dentro. Então, a proposta do Evangelho é uma transformação em todas as áreas da vida do homem. Não tem essa de que o dinheiro tem que ficar fora desse impacto. Gosto de dizer que se o Evangelho não mudar a vida financeira de uma pessoa para melhor,
ela precisa dar uma boa explicação do porquê. Que novo nascimento é esse? Que transformação é essa? Que experiência com Deus é essa que não beliscou, que não fez coceira, que não afetou sua vida financeira? A transformação tem que ser completa. Alguém está me entendendo aqui? Amém, queridos? Quando Jesus disse para a gente anunciar o Evangelho, Ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o Evangelho. Para quem? Para todos. Ele disse, para pôr em liberdade o cativo, para pôr em libertação o oprimido, para trazer cura ao cego e para anunciar as boas novas aos pobres. Olha o que o Evangelho faz. Quando o Evangelho chega e encontra uma pessoa oprimida, a Bíblia diz que a unção de Deus liberta o oprimido. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa e ela está cativa, a Bíblia diz que ele passa por um processo de libertação, porque o Evangelho mudou a história dela de ex-cativo para liberto. Quando o Evangelho é pregado para um cego, a Bíblia diz que os olhos são abertos e ele passa a enxergar. E quando o Evangelho chega para um pobre, qual é a transformação? O Evangelho chega na vida de um oprimido, a novidade de vida dele é que ele não é mais oprimido, ele deixa de ser oprimido. O cego passa a ver, o cativo passa a ser liberto. E o pobre? Ah, pastor, ele continua pobre. Quer dizer, que evangelho é esse que não mudou a vida financeira do cara? Mas Jesus disse, vão e pregue o evangelho para o pobre, para que ele possa experimentar uma vida da bênção que enriquece, da bênção que muda a sua história e a sua vida financeira. Transformação na gestão do dinheiro é também uma evidência de que houve uma mudança no espiritual. Progredir na maneira de lidar com o dinheiro é um reflexo do que já aconteceu no mundo espiritual. Então, irmão, vamos colocar a nossa casa em ordem para que a gente possa viver uma vida onde a gente acessa as verdadeiras riquezas, onde a gente acessa o verdadeiro tesouro. Deus quer que você seja fiel na administração das riquezas injustas, das riquezas desse mundo.